momento, delícia! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. A gente sabe, né, o quanto o artesanato é importante para tantas famílias brasileiras, mulheres, homens, pessoas que fazem para levantar a autoestima, pessoas que fazem para ocupar o tempo e muitas vezes aproveitam essa levantada na autoestima, essa ocupação bacana do tempo para ganhar dinheiro. E começa assim, olha, a pessoa vai na sua casa. Eu que fiz, por exemplo, vou utilizar aqui suas peças de presente, viu, Lurico? Eu que fiz esse tapete, verdade? Você que fez? Pro quarto do seu filho? Você faz um pra mim? Quanto você vai cobrar? Aí você já vai pensando mais ou menos e as coisas começam a acontecer. Ou muitas pessoas que fazem também pelo simples prazer de olhar e falar, nossa, eu sou capaz de fazer um trabalho como esse. Não é, Lurico? E a Cristina Lurico, ela trabalha com crochê e é tão bacana o trabalho dela porque ela utiliza fios diferenciados. Então as peças ganham assim um corpo. Inclusive para os tapetes é interessante que você pode colocar no corredor, no quarto, numa sala, porque não há o perigo de escorregar. Sou sua fã, querida. Muito bem-vinda. Mais uma vez, ela tem um astral tão legal, ela chega aqui e contagia todo mundo. E hoje, olha que legal, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente vai aprender a fazer com a Lurico um tapete utilizando esses fios diferenciados de crochê. E ela me explicou o seguinte, porque no kit dela hoje, que eu já vou explicar, a gente vai ter esses mesmos pontos, mas num tapete menor. É um tapete um pouco menor que esse, que vocês vão aprender a fazer no DVD da Lurico, quando eu for falar do kit. E ela me disse uma coisa muito legal, porque quando eu bati o olho, falei, nossa, que ideia legal para você colocar na sua casa, num canto de mesa, colocar um vaso de flores bonito em cima, ou para o telefone, né, você colocar o seu telefone com uma agendinha em cima dele. E ela me contou que no Japão, que eles estão bem adiantados, né, Lurico, as pessoas utilizam para assento de cadeira, né? Tanto a cadeira da minha casa para eu sentar, ou para levar em estádio. Isso. Para ver show. É que é bem diferente daqui, né? Eu queria ver um oriental assistindo o jogo do Corinthians e o Palmeiras. No Japão eu não lembro, mas eu sei que na Coreia eles vão de terno. Você tá de brincadeira? O pessoal vai de terno. Imagina chegando, né, Márcio? Meu Corinthians contra o seu Palmeiras, você de terno e eu de longo. Imagina. Os homens, as mulheres vão de longo, né? Mas o que é legal é assim, você vai sentar com o bumbum lá naquela arquibancadona lá, tipo num show, viu, mulherada? Porque eu não sei se no estádio, até no estádio já também. Pensar que ano que vem tem a Copa, você pode fazer flores em verde e amarelo, olha eu já... Olha aí. Olha a sugestão, verde e amarelo. Porque não é, menina, sentar ali não dá, né? A gente não sabe quem já não fez um xixi ali. É verdade. Vocês fazem xixi. Vocês não. Muitos homens fazem xixi tudo quanto é canto. Você vai sentar lá com o popozão? Nem pensar. Então tem um tapetinho também com essa utilidade. Você deve estar achando que eu sou doida. Mas é verdade, gente. Dá aflição mesmo de sentar. Então, a gente está rindo aqui, mas a Lurico falou, Cláudia, vai chegar no Brasil essa ideia. Porque eu lembro de um tempo atrás, existiam almofadinhas que nós levávamos, né? Mas a almofadinha, ela tem um tamanho, um relevo, e o tapete é muito mais fácil. Você dobra e coloca na bolsa. Sim. Né? Até naquelas cadeiras também, você não sabe quem que sentou ali, o que aconteceu. Né? Então, a aula de hoje, nós vamos aprender esse ponto de crochê com a Lurico e a gente pode adaptá-lo para tapetes menores, que quando chegar no kit, vocês vão entender. Tudo preparado com você, a vida tá boa, né, Lurico? Cada vez maravilhosa, melhor. Com certeza. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui dentro do círculo mágico, 24 pontos altos. Para esse tamanho de flor, se eu quiser diminuir, você falou 24 pontos altos? Isso. Se eu fosse fazer uma flor menor, uma vez que a gente pensa, né, num tapetinho menor, seria um 12? Seria um 12. A gente diminui assim, a metade. Tá? Então, aqui eu já trouxe 24 pontos altos. Vou dar um ponto baixíssimo aqui para encerrar a carreira. Venho aqui e puxo esse fiozinho aqui pro miolinho colher, ok? Sabia que esse círculo mágico aqui, eu ensino ele no Brasil todo. Fui pra fora, ensinei ele e o pessoal não conhece.
O círculo mágico? É, porque círculo mágico só você eu ouço falando. É, todo mundo faz correntinha. E esse círculo mágico, ele é ótimo, porque você não precisa ficar amontoando os pontos altos. Nossa, e todo mundo ama esse círculo mágico. O círculo mágico é feito com pontos altos. É. Não, pode se fazer em pontos baixos também. É que eu não faço a correntinha para começar. Ah, é que se eu fizesse, essa é a diferença. Se eu fizesse a correntinha, este miolinho ia ficar um buraco grande e não ia ficar bonito. Que legal, Nico. E o pessoal tá amando. Muito bom. Círculo mágico, então é isso, sem correntinha, com pontos altos ou baixos. Vamos lá. Vamos para o próximo ponto alto com um ponto baixo, 2 correntinhas para subir. Aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos de base, no terceiro eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro 3 pontos altos, tá? Vou fazer nele todo. Olha, gente, aí ele vai ficar assim, ó. Ok? Agora nós vamos utilizar o fio verde. Vamos entrar aqui nas 2 correntinhas que eu fiz. Dou 2 nozinhos. 2 correntinhas para subir. Um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui eu tô fazendo o lequinho de 2 pontos altos, tá, gente? Aí eu dou uma correntinha e vou para o próximo, tá? 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e vou para o próximo, ok? Aí ele vai ficar, olha, assim, tá? Ó. E aí é o seguinte, a gente vai continuar essa aula, mas vamos lembrar, eu e a Lurico, a gente começou o programa falando desses tapetes menores que servem para você decorar a sua casa, são extremamente utilitários e futuramente que vai chegar no Brasil também, a ideia é de você levar nos estádios. Mas dentro das casas, as pessoas estão utilizando isso no Japão para poder sentar na cadeira. Isso. Mas e como telefone, como adendo de telefone para você colocá-lo em cima, o telefone, um caderninho, um vaso, ele dá um toque muito legal na sua casa. E a ideia, gente, desse kit é para você ganhar dinheiro. A grande vantagem dele é que você ganha dinheiro com certeza. Por quê? Aqui a gente tem um DVD aula, onde você vai aprender a fazer um tapete estilo esse que a Lurico está ensinando, porém menor, porque justamente a ideia é que você faça no mínimo 3 tapetes. Você vai pagar por 2, mas vai fazer 3. Então, para você presentear, ou você que está querendo vender, aí é que está a grande sacada, porque o que você vai pagar por esse kit, você faz 3 tapetes, vocês já vão entender o porquê. Então, com 3 tapetes, é como se você tivesse pago o kit. O retorno é muito rápido, né, Lurico? Você pagou o kit e já teve um baita de um retorno em tempo recorde. É bem rápido o lucro que você vai ter, né? Claro, você vai ter que oferecer o tapetinho, saia vendendo, coloca na sua casa, o resultado é bárbaro, tem uma grande procura. Então, você recebe em casa o DVD. E olha que legal, você recebe 2 sacolinhas com 5 novelos com essas linhas diferenciadas para que você possa obter esse mesmo efeito do tapete que a Lurico está ensinando no dia de hoje. Aí, quem ligar e comprar e vai junto também a agulha para crochê, aqui são 2, a gente até colocou os novelos fora da sacola para que vocês possam perceber os tamanhos e as cores. Chega assim, ó que carinho gostoso. E o gráfico também, né, gente? O gráfico do tapete. Quem ligar e comprar, recebe o terceiro gratuitamente. Então, você está pagando por 2 e o preço está lá embaixo e recebe 3. Por isso que eu torno a repetir, o retorno do seu investimento, para você que está querendo vender, é muito rápido. E você que, de repente, não pensa em vender, mas pensa em presentear para o Natal que piscou o olho, chegou, é ótimo, você faz um para você e já tem 2 para dar de presente, que é uma baita economia. Se a gente fosse comprar um tapetinho desse, que é um presente muito original, eu adoraria ganhar um negócio desse, é bem original. Quanto você não vai gastar? E aqui é feito por você, então a energia, o carinho é outro, com certeza. Certo, Luriquinho, linda?
Telefone para você ligar e comprar. Vai comprar 2, recebe mais um de presente. Muito bacana. 0800 380 2000, 0800 380 2000, ligação gratuita para todo o Brasil. São Paulo capital, celular 0 operadora 11 3382 2000, 3382 2000. Posso comprar pelo site? Claro! www.vitrinedoartesanato.com.br. É um tapete que até eu perguntei para Lurico. Você vai fazer 3 tapetes pequenos, como a gente explicou, para cantinho de telefone, de mesa, enfim. Mas se você quiser também fazer um tapete grande, você pode. Pode. Com esse kit. Isso. Também pode, porque vai usar os como vão 3, né? Isso. E é mais ou menos assim, um tamanho assim, que é uma coisa muito mimosa. Bom, voltamos para a aula. É bom que aqui exige concentração, você tem que lembrar exatamente o que você tinha falado, onde você parou, né? Nós terminamos a parte verde, agora nós vamos para a parte da flor, tá, gente? Olha, aqui nós pulamos 2 pontos altos. Eu vou entrar aqui nesse segundo ponto alto e vou amarrar este fio. Vou fazer 2 correntinhas para subir. Neste primeiro ponto alto, eu vou dar um ponto baixo, 2 correntinhas. No meio dos 3 pontos altos, eu vou colocar 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, um ponto baixo no terceiro ponto alto. 2 correntinhas, um ponto baixo nesses 2 pontos altos que nós pulamos. Olha, eu vou nesse primeiro e faço um ponto baixo. Vou para o outro com um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto alto, 2 correntinhas, 3 pontos altos no meio dos 3 pontos altos. E vou fazer 3 pontos altos em cima. Eu vou contornando a flor e aqui em cima eu faço 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo nesses 2 pontos altos que nós pulamos e vou para o próximo com um ponto baixo para fazer o contorno desta outra flor, ok? Então, gente, ó, ela vai ficar assim, ó, tá? Agora vamos lá. Nesta parte verde aqui da folha, aqui em cima nós vamos entrar com o cru nas 2 correntinhas do lequinho, que eu vou amarrar o fio cru. Vou fazer 2 correntinhas para subir, um ponto alto no mesmo lugar, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo aqui nesta uma correntinha aqui, nesse intervalo de um lequinho para o outro. 2 correntinhas e vou aqui, vou fazer o lequinho de 2 pontos altos novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto baixo aqui. 2 correntinhas e vou para cá novamente, ok? Então, as gente, ficam tão lindas, não? A cor, né? O degradê. A cor tá muito bonito, né? O tapete fica vivo, né? Olha, gente, então ele vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui no primeiro ponto alto e fazer um ponto baixíssimo, ok? Vamos entrar com um ponto baixo nas 2 correntinhas. Vamos fazer 2 correntinhas para subir e mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui. E aqui nessa parte que nós vamos fazer a emenda das flores, tá? 2 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo, 2 correntinhas e aqui nós vamos fazer 3 pontos altos e aqui que nós vamos fazer a emenda, tá? Vou pegar aqui, olha, vou entrar aqui com um ponto baixo e volto com 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo, 2 correntinhas
E entra aqui com 3 pontos altos. Essas emendas são sempre feitas assim, né, Lurico? Elas são feitas assim porque o acabamento fica mais bonito. Que nem lá na Bolívia, eles não sabiam que fazia assim. Elas costuravam. É mesmo? Aí eu ensinei elas a fazer, elas gostaram muito. A Lurico esteve na Bolívia em que mês? Voltei sexta-feira passada. E foi agora, então, setembro. Foi no mês de setembro, né? Que a gente não sabe o programa, de repente, é repetido, foi em setembro. Ficaram encantadas. Ficaram. Elas não sabiam fazer flores lá, eles só faziam o básico. De crochê? E trabalhando com fios assim, ficaram loucas. Porque até tem outros trabalhos ali, ó, utilizando esses fios diferenciados da Lurico, é impressionante como a gente consegue ter uns efeitos muito legais e interessantes também. É um artesanato tipicamente diferente do artesanato deles, não? Olha cada trabalho lindo. A gente volta a falar da emenda, vamos só lembrar que a Lurico, assim, você pensou em tudo, né? Essa parceria da Lurico com a vitrine do artesanato, ela pensou, puxa, vamos desenvolver um kit para as pessoas ganharem dinheiro? Então, como é que a gente pode fazer? As coisas são feitas com planejamento, com troca de ideias, você com toda a equipe aqui da vitrine, aí tiveram aquela lâmpada luminosa, acendeu. Como que as pessoas podem ganhar dinheiro? Vamos fazer aquela coisa assim que todo mundo adora. A gente está passando numa loja, ó, você vai levar 3, não vai pagar 2. Quem é que não gosta? A gente acaba levando, né? E é essa a ideia desse kit da aula de hoje, ó. É um tapete barroco, é um DVD aula, onde você vai aprender a fazer um tapete. Não é exatamente o da aula de hoje, mas os pontos se repetem. E é um tapete menor, como eu torno a repetir, para que você coloque na sua casa como elemento de decoração. Então a gente ficou pensando em várias ideias. No cantinho da mesa, que você pode colocar um telefone, ou de repente tem gente que usa até um laptop e fica na sala, não vai deixar riscar o seu móvel, pode colocar ele também, um tablet também, não é? Ou você põe num canto com vaso, deixar uma casa gostosa. O brasileiro adora decorar a casa, né? Deixar assim com pequenos mimos. Quem entra na sua casa fala, nossa, eu sou bem recebido, porque se olha um tapetinho, olha uma flor, me sinto bem aqui dentro. São esses elementos que fazem isso numa casa, é o que eu acredito. A casa vira uma carinha de lar e não uma casa showroom, né? Aí, olha a história como tá boa. Tô falando aqui do DVD. Comadre, olha, você vai comprar 2 que vai junto com o DVD, tá vendo aquela sacolinha toda bonita?